Se você está interessado no mercado de criptomoedas, já pensou em investir em Bitcoin, mas não quer se preocupar com autocustódia, carteira fria e chave privada, talvez os ETFs que replicam a performance do Bitcoin sejam uma alternativa interessante para você. E hoje eu vou te explicar sobre um dos ETFs disponível na B3 que você pode negociar na corretora que você utiliza para comprar ações, fundos imobiliários e outros ativos no Brasil. Eu vou te explicar a estratégia desse ativo, vantagens, desvantagens e vou te mostrar a minha posição nesse ETF, rentabilidade e se está valendo a pena esse investimento. Lembrando que antes de fazer qualquer investimento é importante estudar mais a fundo sobre ele, entender seu perfil de risco e investir um valor que você não vai utilizar a curto prazo, porque esse ETF, por exemplo, é um ativo volátil e você precisa aguentar as correções de curto prazo. Por isso é sempre bom investir com conhecimento, porque quando você estuda sobre o ativo e sabe por que comprou ele, as correções não vão te afetar e você pode encarar essas correções como uma boa oportunidade de fazer novos aportes e aumentar a sua posição. Mas é claro que sempre respeitando a porcentagem ideal da sua carteira destinada a ativos de risco e ativos voláteis, que é para manter o equilíbrio da sua carteira e não se expor demais a um único ativo, porque se esse ativo corrigir forte, você tem outras classes de investimentos que vão blindar a sua carteira e te fazer suportar a queda. E esse conteúdo é sobre o ETF QBTC11, que é o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina. Ele compra Bitcoin físico e realiza custódia desses Bitcoins de forma segura e regulamentada pela CVM. O gestor é QR Capital, gestora de recursos. O patrimônio líquido do fundo é de 714 milhões de reais e possui uma taxa de administração de 0,7% ao ano. E a estratégia do QBTC11 é bem simples. O fundo investe 100% do seu patrimônio em Bitcoin e segue o mesmo índice de Bitcoin utilizado pelo CME da Bolsa de Chicago. E os principais pontos positivos desse ETF é a facilidade de acesso. Você pode comprar o ETF diretamente na B3, se expor à volatilidade do Bitcoin, incluindo a valorização do ativo a médio e longo prazo, sem precisar abrir conta em corretoras de criptomoedas, lidar com autocustódia e chave privada. Também a praticidade para o imposto de renda. Ao invés de calcular ganho de capital em cada transação com Bitcoin, você paga imposto apenas sobre a venda do ETF, como qualquer ação ou fundo na B3. Mas o principal ponto positivo é a exposição ao Bitcoin sem burocracia, porque muitas pessoas deixam de investir no Bitcoin devido às complexidades do mercado cripto. E o ETF QBTC é uma forma de ganhar com a valorização da moeda de forma indireta e também de forma simples. Mas é claro que nem tudo são flores, o QBTC também tem desvantagens que precisam ser consideradas antes do investimento, e a principal delas é a perda da principal função da moeda, porque o Bitcoin ele foi criado como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, permitindo transações diretas entre pessoas sem a necessidade de intermediários como bancos ou governos. Qualquer pessoa pode enviar e receber Bitcoin em qualquer parte do mundo e de forma descentralizada. E além disso, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, transportando todo o seu dinheiro em Bitcoins que estão armazenados na sua carteira fria. E ao investir no Bitcoin através de ETFs, você perde esse benefício que investir diretamente no Bitcoin traz para você. Outro ponto negativo é a liquidez.
O ETF ele segue horário da Bolsa de Valores e é negociado de segunda a sexta-feira, e após a venda do ativo, o seu dinheiro será disponibilizado em aproximadamente 2 dias úteis, e já o Bitcoin é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção, e pode ser comprado e vendido a qualquer momento, inclusive em finais de semana e feriados, e você pode negociar seus Bitcoins e ter seu dinheiro disponível na mesma hora para sacar, e isso te traz liberdade e liquidez. E outro ponto que eu não considero tão negativo assim, porque eu gosto da volatilidade, é o fato do Bitcoin ser extremamente volátil. Então, se você não tem um perfil tolerante ao risco das correções e tem um perfil bem conservador, talvez esse ETF não seja tão ideal para a sua carteira. Quando eu comecei a investir em renda variável, há 9 anos atrás, eu ficava um pouco tensa com a volatilidade. E esse medo que eu tinha da volatilidade foi se perdendo ao longo do tempo, quando eu fui aperfeiçoando os meus conhecimentos sobre a bolsa de valores, sobre os ciclos do mercado e sobre os investimentos. O conhecimento, ele me libertou. Através do conhecimento, eu comecei a tomar boas decisões, aprendi a ter estratégia e estudar bem sobre os ativos antes de investir. E isso me trouxe segurança e compreensão para lidar com as correções. E hoje em dia eu uso as correções como oportunidades de comprar ativos bem fundamentados por preços mais baratos. E agora eu vou compartilhar com você como está minha posição no QBTC11 e como foi a minha rentabilidade durante esse tempo que eu invisto nesse ETF. Eu comecei a investir no QBTC em janeiro de 2024, quando ele custava em torno de R$14, e ao longo desse tempo eu fui fazendo novos aportes por diferentes preços. Acumulei 3.000 cotas com um preço médio de R$20,54. Ao todo eu investi um pouco mais de R$61 mil nesse ETF. E com o passar dos meses, o QBTC ele foi valorizando bastante devido ao ciclo de alta do Bitcoin. E no dia 8 de dezembro de 2024, o QBTC chegou a custar mais de R$39. A minha rentabilidade já foi de quase 100% nesse ETF, porém hoje é de quase 45% devido à correção dos últimos meses do Bitcoin, que é uma correção saudável porque subiu muito, e essa correção acontece em todos os ciclos de alta do Bitcoin. Porém, antes dessa correção forte, eu fui realizando lucros. Eu vendi 1.000 cotas a R$35, mais 1.000 cotas a R$38, e fui aportando em outras classes de ativos que estavam no fundo do poço e em ótimo momento de compra, que são os fundos imobiliários e as ações. Então, ao todo eu vendi 2.000 cotas do QBTC com um bom lucro, aportei em ações e fundos imobiliários, e hoje eu mantenho 1.000 cotas do QBTC com uma rentabilidade de quase 45%, e essa posição eu vou carregar até o final do ciclo. Hoje essa posição vale mais de R$29 mil, e certamente eu vou me desfazer de boa parte dela no final do ciclo e aguardar o ciclo de bear market para voltar a recomprar. E você possui algum ETF de criptomoedas? Qual ETF você comprou? Qual o seu preço médio e estratégia para esse ciclo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal, curta o vídeo. Um abraço e até a próxima.